Bora lá, nação, acompanhar aqui o Seleção Sport TV, trazendo e analisando as informações do Flamengo. Saúl desembarcando no Rio de Janeiro para ser anunciado novo reforço do Mengão. Já coloca aqui nos comentários o que você achou desta contratação no Flamengo, hein? Olha só, tem as informações aqui com o Eric Faria atualizando o mercado da bola do Mengão. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Em relação ao Saúl, a gente sabe que o Flamengo tem um departamento de análise que revira o mercado, né, como a maioria dos grandes clubes no Brasil tem, mas concordo com o Eric. Nenhuma análise, nenhum departamento de análise, nenhum número, nenhum scout, nenhum observador, mesmo que em loco, vai conseguir fazer uma leitura melhor que a do Felipe, né? Tanto em questão de característica, de personalidade, como se encaixa no time. Então eu também, eu dou um peso muito grande para a chancela do Felipe Luiz. Pode ter sido até uma ideia do Felipe, né? Pois é. Pelo fato de, sei lá, num papo informal. Talvez alguém tenha levado o nome para ele e tal, ele falou, claro. Um papo informal, o cara disse, pô, você lembra do Saúl que jogou com você, tá assim, assim, assado? Quer dizer, talvez isso seja. E nada impede também que o Flamengo possa recuperar o jogador. Por que eu digo recuperar? Porque ele foi um jogador de muito cartaz. Jogador de seleção espanhola. Exato, foi pro Chelsea. Jogou com o Jorginho no Chelsea. Jogou com o Jorginho no Chelsea. E assim, nada impede que o Flamengo recupere o jogador. 30 anos é bem novo para o futebol. Exato. Hoje em dia, né? Na época do Maestro, 30 anos, a galera já falava que estava em fim de carreira. Você imagina quando eu voltei com 35, o que é que dizia? O que é que esse cara veio fazer aqui? Eu não vou comparar a qualidade dos jogadores, não é isso, é só a situação. O Luizito Soares, ele estava sem espaço na Europa também quando veio para o Brasil. Sim. Tinha sido campeão espanhol pelo Atlético, na segunda temporada já mal estava entrando em campo e veio e fez o que fez. Não vou comparar a qualidade dos jogadores. O Memphis tem a idade do Saúl, né? Mas o Memphis estava jogando a Euro, né? O Memphis jogou a última Euro. Né? O Memphis já estava em atividade em alto nível. Mas nada impede que um jogador dessa rodagem, dessa qualidade, chegue aqui e jogue muito bem. Mas sabe o que acontece também, André? Por exemplo, o Vitor Roque, quando foi contratado pelo Palmeiras, todos nós fomos unânimes. Caramba, 20 e poucos anos. Vai ser tudo. Ele está demorando para ser aquele Vitor que quando foi, mesmo com a idade, mesmo com toda a estrutura que existe, mesmo com todo o tratamento, não é fácil, entendeu? A questão nem sempre você dá aquela tacada certa, né? Quando você faz a contratação. Nem toda contratação é reforço, né? É complexo a coisa, porque você tem característica do clube e do jogador, né, que precisa... Ambiente, tem torcida, tem uma série de coisas. É lógico, quando você fala no nome desse quilate, como é o Saúl, com tudo que já fez na carreira, você assim, pô, dá para fazer uma aposta, né? É lógico que, por exemplo, um jogador, como é o caso do Danilo, se o Danilo, que foi o Palmeiras aqui no início de carreira, com 70%, você traz ele de olho fechado. Você quer um exemplo no Flamengo, por exemplo? De La Cruz. Todo mundo achava que ia ser uma grande... Inclusive pelo início. De grande contratação. Até agora o De La Cruz não conseguiu ainda. Por outro lado, o Arias chegou sem nenhum cartaz. Cano chegou com pouco cartaz. O processo, né, André, que aconteceu com o Arias, eu acho que foram 2, 3 treinadores até ele chegar no auge. O Rios veio da Série B, cara. O Rios veio do futsal da Colômbia. E com uma rejeição enorme dentro da torcida do Palmeiras. Enorme, enorme. E, claro, ele se construiu, ele se evoluiu dentro do Palmeiras. Assim, eu uso a comparação. Jogador, que nem o Júnior falou, tem uma série de contextos, de fatores dentro de campo, fora de campo, em questão de adaptação, de função que o treinador faz. É diferente de um carro. Um carro, tu vai na loja, eu quero um carro com 300 cavalos, que faça tantos por litro, tu pega, bota gasolina ou liga na tomada e ele sai andando e te entrega aquilo. O jogador tem muita coisa subjetiva envolvida. O Rames, por exemplo, veio como uma baita estrela para o São Paulo, não conseguiu chutar a bola aqui no Brasil. Não conseguiu. E continua jogando em alto nível na seleção colombiana. Internacional, Fulano veio com uma expectativa danada, melhor jogador da Copa do Mundo de 10. Agora, esse é um cara que, ele, assim, como a gente está falando, o Felipe ter chancelado, o Felipe conhece muito bem. É um cara que joga em todas as posições do meio-campo, joga de segundo, joga de terceiro, joga pelo lado, entrando para o meio, assim. Então, ele é um cara muito versátil, ele tem características de jogo que o Felipe gosta para jogadores de meio-campo. Você acha que é uma reposição ao Gerson?
Como o Maestro falou, ele não tem as mesmas características, né? Mas eu acho que, de certa forma, pode ocupar o lugar que o Gerson ocupava, Eu acho que um é Arrascaeta, outro é Gerson. Acho que Carrascal, Arrascaeta e Saúl, Gerson. Com características diferentes, mas dentro para usar na posição. Foi exatamente assim, inclusive, que a gente daqui a pouco mostra as possibilidades de elenco do Flamengo. O Saúl na casinha que era do Gerson e o Carrascal eu vi na um mapa de casinha calor ontem do Saúl, era assim, tudo, o campo todo preenchido, assim, né? Porque ele é um cara desses, que joga em várias posições do meio campo, o Jorginho corre também muito. Pode jogar em menos duas. mas do lado não, né? O Saúl já joga do lado, né? Jorginho joga mais centralizado. Mas ele pode ser primeiro, pode ser segundo, sim. né? Mas na faixa, o mapa de calor seria ali na faixa central. Perfeito, mapa central. Tem uma outra que eu estava vendo, é a respeito da saída do Wesley, né? Não vem sendo utilizado justamente porque parece que praticamente está fechado com a Roma. Esse vai ser um outro problema, porque as características do Wesley, né? Hoje é difícil você ter um lateral como ele, né? Ele melhorou muito na parte defensiva, de marcação, de cobertura, tudo isso. E na parte ofensiva você não precisa nem falar pela velocidade, pela transição que ele faz. No mercado, se você for procurar, André, você não vai ter. O Flamengo vai ter outra dificuldade. O Flamengo está mapeando dois jovens que estão fora, né? O Mantuan e o Vinícius Tobias, né? Que chegou aí para o Real Madrid B e tal. Mantuan é esse Corinthians? Isso. Tá no Zenit também. No Zenit. Então são dois jogadores que o Flamengo está mapeando também para o lugar do Wesley, né? Mas também é isso, a gente não sabe como esses meninos vão voltar da Europa, como vão se adaptar. Agora, é difícil você não vender o Wesley, né? 25 milhões de euros, ele querendo ir para a Europa. Mas não é só ele querendo ir, sabe o que acontece? O Gasperini, eu falei com ele semana passada... Ele já quis levá-lo para a Atalanta, né? Ele agora assumiu a Roma. Mas, entrou alguma água nesse chope aí do Wesley, porque no começo do ano, conversando com as pessoas do Flamengo, eles me contaram que tinham propostas pelo Wesley nessa casa de 25, 30 milhões e decidiram esperar, porque o Wesley estava em ascensão, estava chamando a atenção do Hans Flick, treinador do Barcelona, e aí conversando com o Wesley, vamos esperar, porque ele estava jogando muito, cara, muito. Então, assim, havia possibilidade do Barcelona, de uma oferta maior, e a impressão que eu tenho, eu digo impressão porque eu não atualizei essa informação, a impressão que eu tenho é que, como o Wesley teve uma queda, inegavelmente ele teve uma queda, hoje é até difícil dizer se ele sai como titular ou o Silvarella é o titular da posição. E agora não dá mais para recusar uma proposta de 25, 30 milhões. 25 mais 5 de bônus, pode chegar a 30, é muita grana. Mas há pouco tempo né? o Flamengo decidiu esperar. Né? O Flamengo tinha grana, a chance de vendê-lo por um valor semelhante e decidiram esperar por essa janela, acreditando que poderiam vendê-lo por mais. É uma ótima venda, não se discute. Esse valor só mudaria se ele fosse titular da seleção. Tudo indicava que ele chegaria nesse patamar e ele deu uma queda. Se você parar para pensar que o Flamengo pode ganhar 25, não sei se tudo para o Flamengo, porque tem empresário, tem não sei o que, mas que o Fluminense vai pegar 11 com Arias, o Flamengo vai levar 2 vezes mais com o Wesley. É uma venda menos influente, claro. Muito menos influente. Que assim, a valorização com a qual o Flamengo imaginava que poderia ganhar até mais, ela não aconteceu. Mas é meio risco. Mas é uma ótima venda, inegável. André, isso é meio risco, né? Principalmente quem está gerindo um departamento de futebol. Porque a perspectiva, realmente, ele estava jogando muito convocado para a seleção brasileira, saiu titular em algumas partidas. Ele foi convocado pelo Ancelotti. Você faz uma perspectiva de que realmente ele possa dar aquela deslanchada maior do que já tinha dado, entendeu? Eu acho que ele não foi bem no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Não foi bem. Eu acho que ele tem muito potencial, mas assim, eu acho que ele não foi bem aqueles 20 primeiros minutos do jogo contra o Chelsea. Depois ele se recuperou no jogo. Depois se recuperou e jogou. Fez uma partida ótima, eu achei. Eu digo porque eu tenho uma expectativa alta com ele, muito alta. Eu também. Eu acho muito que ainda... eu também estou contigo, sabe por quê? Porque o potencial que eu acho, pegando um treinador que possa desenvolver principalmente, né, a sua leitura defensiva, eu acho que ele vai melhorar demais. Que ele jogou nas finais da Copa do Brasil no ano passado. O fato que o Maestro trouxe, eu acho que é muito importante. O Gasperini, que era o técnico da Atalanta, que jogava um futebol altamente legal de se ver na Itália, né? Um futebol meio revolucionou. Joga com 3 zagueiros. E o lateral... O lateral vai mesmo. E meio que revolucionou mesmo. A Atalanta era um time... Chegou foi campeã em cima do Bayer Leverkusen e do Xabi Alonso, chegou cara. Longe em Champions também. Então, assim... e ele já queria levá-lo para a Atalanta. Então, é um cara que vê muito potencial no Wesley. Então, é um cara que desenvolve o jogador. Eu acho que, assim, o Wesley está indo para o lugar certo. O fato de ter o Gasperini
como técnico e o cara querer ele demais, mais chegando de uma na vez... Roma para montar o time dele, Exato. já ser um dos primeiros rostos. Eu acho que assim, eu acho que o Wesley está fazendo a escolha certa. Muitas vezes o jogador sai daqui e não escolhe. Pode dar certo? Pode não dar certo. Mas assim, a escolha que o Wesley está fazendo, se for a Roma mesmo do Gasperini, eu acho que assim, é um caminho muito bem feito. Eric, assim. e ele, do começo da carreira para agora, ele evoluiu muito em termos de entendimento de jogo. O Felipe foi muito importante para ele também, um jogador né? muito voluntarioso, mas não tinha leitura de jogo boa. E o Júnior jogou na Itália, o Júnior sabe mais que qualquer um. Qual é a situação de jogo, o momento de jogo que o Wesley teria que evoluir? Na parte defensiva, né? E aí, na Itália, acho que ajuda bastante ele Ele, no esquema de 3 zagueiros, quer dizer, ele vai ter... Lá, lateral é lateral. Tem essa primeira coisa, você tem que aprender a defender. Não tem Foi com o Cafu, foi com o Roberto Carlos, todos aqueles que fizeram, né, grandes carreiras. Serginho. Pode contar. A primeira coisa que o treinador falou, meu amigo, primeiro você não vai tomar gol desse lado. Depois, isso é típico do futebol italiano, entendeu? E jogando com 3 zagueiros, quer dizer, ele vai ter uma liberdade muito maior, né? Porque ele vai ter cobertura, vai ter... Isso pode facilitar do que quando você joga com linha de 4, que naturalmente... O Wesley, eu sempre falei isso, ele tinha uma dificuldade muito grande. A bola cruzada, da mesma forma como o Ayrton Lucas, que também melhorou. A bola cruzada do lado direito, essa cobertura dele em cima do zagueiro aqui, ele era muito deficiente, oposta, ele não né? tinha essa leitura, entendeu? Ele às vezes não fechava, às vezes deixava o cara entrar... Ele já melhorou bastante isso, já foi uma coisa que ele corrigiu, entendeu? E naturalmente isso daí, o treinador vai dizer para ele que tem que aprender o mais rápido possível. Agora, 25 de euros tem que vender, não tem jeito. Mas você pra sabe, qualquer né? time brasileiro. Não, concordo. Daqui a pouco tempo o Flamengo rejeitava valores nesse sentido, imaginando que haveria uma valorização ainda maior. Cara, ele jogou uma barbaridade na reta final do ano passado. No estadual desse ano jogou muito também. Fez até gol na final, né? Exato, muito. Acho que talvez tenha sido até o melhor jogador do Flamengo na competição. E aí teve uma queda. Normal para a idade dele, né? Normal. Cafu também começou a sua história no futebol italiano pela Roma. Depois foi jogar no Milan, mas começou pela Roma também. Clube que tem um gosto tem tradição com os brasileiros, para começar Falcão, Batista. Com né? Falcão. Batista foi da Lazio, Da né? Lazio. Com Cerezo, Falcão, Cerezo. Aldair. E o ambiente da capital é um ambiente propício para os brasileiros, entendeu? Ele vai encontrar um ambiente muito favorável para ele para poder jogar. Falar da notícia de hoje, do Saúl, esse meia de 30 anos, revelado pelo Atlético de Madrid, do Simeone, companheiro do Felipe por 5 anos, marcou 48 gols, deu 20 assistências em 420 jogos pelo Atlético, não era a principal missão dele. Foi emprestado para o Chelsea em 2022. Em 25, na temporada, ele foi emprestado para o Sevilha, não foi bem no Sevilha, tem 26 jogos no Sevilha e não tem, assim, uma participação marcante. Tem 19 partidas pela seleção espanhola, então é um jogador grande que chega, ainda que não venha de uma temporada à altura do que já teve ao longo da vida. E vou mostrar na sequência as opções que o Flamengo tem do meio para frente, onde ele e Carrascal se encaixam, como a gente estava debatendo aqui. Saúl, embora um jogador diferente, é da casinha do Gerson, e o Carrascal é da casinha do Arrascaeta. Então o Flamengo passa a ter, além do Matheus Gonçalves, o Carrascal como opção ao uruguaio, o Alan e o Pulgar, o Jorginho, o Everton Araújo, o De La Cruz, o Luiz Araújo, o Wallace e o Saúl, mas também ele pode jogar em outras posições ali do meio campo, como a gente debateu. O Bruno Henrique pode ser centroavante também, mas está ali na esquerda. Ele pode perfeitamente ser o centroavante do time, como aliás vem jogando, o Cebolinha. O Plata também pode jogar pelas beiradas, pode jogar centralizado lá na frente, assim como o Juninho. Michael também. Então, assim, é um elenco que pode ser aproveitado em diferentes... Um elenco multidisciplinar, esse montado pelo Flamengo, né? Você vê que esses jogadores eles podem atuar em várias partes do campo ali. Precisa, na verdade, arrumar a questão do centroavante, né? Porque o Juninho ainda não emplacou. A gente vê que tem hora que parece que a coisa vai acontecer. E, naturalmente, ele já fez várias experiências com o próprio Plata e está esperando que o Pedro possa voltar às suas condições físicas melhores para poder voltar a ser titular. Eu acho que nas outras posições de meio ali, André, você tem várias
várias alternativas. Até o Jorginho jogando de primeiro, né? O próprio Saúl pode jogar de primeiro volante. Né? Centroavante puro sangue mesmo é o Pedro, né? Do elenco, né? O centroavante puro sangue do Flamengo é o Pedro. Tem um menino também que é centroavante, né? O Wallace, né? O Wallace, ele é centroavante também. Mas, uma outra característica, mas né? Mas, por exemplo, o Wallace pode fazer uma dupla de ataque com o Pedro, por exemplo. Pode. Fácil. Né? Pode. Fácil. O Pedro é centroavante, cara. O Pedro é o 9 O Pedro é um finalizador nato, né? Aquele cara que a bola passa ali, ele vai... O gol de domingo foi esse tipo de jogador. E o Felipe, em nenhum momento, né, falou que abriria a mão dele, né? Tiveram todas essas polêmicas, discussões, tudo isso. Pelo contrário, Júnior, falou que dependia dele. No momento que ele estivesse pronto, ele tinha a vaga. Acho que ficou muito bem clara, ficou muito clara o posicionamento do Felipe, cara. Acho que basta o Flamengo, Pedro querer. Nesse mapinha que a gente mostrou ali, o Flamengo ganhou um jogador que é o Alan, né? O Alan tem jogado muito bem. Era um jogador que estava descartado. Mas no final do né? ano passado, quando ele tinha entrado, ele já tinha feito bons jogos. No final do ano passado. O Felipe depositou muita coisa só nele, porque né? tá na tela o Pedro, maestro. Tá. Vou fazer a pergunta que eu fiz pro Eric e pros colegas do fechamento. Com seu conhecimento de clube e do Felipe, você acha que o Pedro começa jogando contra o Bragantino ou ele que foi a quinta opção nesse jogo contra o Fluminense? Porque a primeira era o Bruno Henrique, estava suspenso. Aí a segunda era o Plata, sentiu. A terceira foi o Wallace escalado e o Juninho entrou antes dele. Então o Pedro foi a quinta opção. Entrou aos 26 do segundo tempo. Você acha que ele começa jogando ou da quinta opção, por exemplo, ele sobe para a segunda? Não, ele foi quinta opção nesse jogo. Nesse jogo, claro. Em qualquer outro jogo, se ele estiver em condições físicas, ele vai ser primeiro titular absoluto. Isso foi dito pelo próprio Felipe. Então, amanhã contra o Bragantino, como é que você imagina? Vai depender exatamente da evolução que ele vai ter nas partes. Porque eu acho que tudo se resume exatamente ao empenho nos treinamentos para que ele tenha condição, né, de poder jogar. Porque você vai botar o jogador para iniciar o jogo, se ele não tem condição de jogar os 90, não. Inicialmente, teoricamente, o treinador escala aquele que vai achar que pode jogar os 90 minutos. Dependendo do andamento do jogo, naturalmente, você vai fazendo as substituições. Se fisicamente ele der uma resposta um pouquinho maior, levando em consideração que amanhã o Flamengo tem muitos desfalques, né, para esse jogo contra o Bragantino. Mas não me surpreenderia se ele começasse jogando. Coloco na tela, especialmente na defesa. O Flamengo está com muitos problemas na defesa. O Alexandre está machucado, uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Ayrton Lucas, outra opção, na lateral esquerda, tem uma cirurgia, né, depois de um corte profundo na canela esquerda. O Danilo está com uma lesão muscular. O Pulgar passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, volta em 2 a 3 meses. Aí na parte da frente, o Michael está com dores no tornozelo. O Plata está com dores no adutor da coxa direita. O Flamengo tem problemas. Ganhou o Alan também de desfalque hoje. Também está fora do jogo por um controle de carga, por conta de uma fascite que o Alan tem. Então é mais um desfalque. E o Alan que você citou, pelo menos foi o que eu ouvi do Felipe e do Boto no começo do ano, eles usaram o seguinte discurso para levantar o moral do Alan. Eles entenderam que o Alan estava abalado, sentindo-se pressionado pelo alto investimento que o Flamengo havia feito nele, mais ou menos 46 milhões de reais, né? Se a memória não me falha. E falaram para ele, cara, esquece quanto você custou, esquece, zerou, é daqui para frente, esquece, não é banco aqui, esquece essa pressão pelo valor que você custou, pelo cartaz que você trouxe aqui, é daqui para frente. E eu acho que deu certo. O Alan veio lesionado, né? Ele vinha com um problema de lesão séria, o corpo desequilibrado. Ele tem 2 ex-atletas aqui. Você conserta uma coisa, desequilibra a outra, até você ficar equilibradinho. Demora um tempo. Eu acho e ele já trazia essa bagagem do próprio Galo. Não, é isso. E aí eu acho que isso levou um tempo, porque ele veio indicado pelo Sampaoli, que era um treinador que gostava muito do Alan desde o tempo do Atlético Mineiro. E aí ele passou pelo Tite, o Tite não conseguiu utilizar muitas vezes o Alan exatamente por essas questões físicas, e o Felipe apostou no Alan. E assim, eu acho que ele está dando boa resposta. O Alan tem jogado muito bem, tem conseguido ser um cara bom com a bola nos pés e principalmente sem a bola, marcando, ajudando defensivamente o time, que eu acho que é uma coisa que ele evoluiu com o Felipe Luiz. Então, ele vai fazer falta nesse jogo de amanhã. E sobre o Pedro, eu apostaria no Pedro amanhã no banco de novo. Apostaria, assim. Acho que começa com o Bruno Henrique de centroavante, o Cebolinha na esquerda e o Luiz Araújo na direita. Até pelos elogios que o Felipe fez ao Cebolinha depois do jogo
de domingo. Assim, muita gente criticou a atuação do Cebolinha, mas o Felipe saiu em defesa do Cebolinha na coletiva. Inclusive comparando ao Pedro. Pô, o Cebolinha também teve uma lesão muito grave, tá treinando pra caramba. Que precisa ser recuperado, né? De acordo com o que já foi dia. Então, mais uma vez, né? E eu acho até pela característica de jogo, você precisa pressionar. O Bragantino é um time que, se você não pressionar, você entra na roda. Se não tiver no mesmo ritmo, você fica na roda. Sofrer. Então, eu acho que, pensando nisso tudo, eu acho que ele começaria com o Bruno Henrique de centroavante, o Cebolinha de um lado, o Luiz Araújo do outro e o Pedro no banco. Mas é uma suposição minha. Vamos dar uma olhada aqui, porque saiu a informação do Mantuan, né? Alvo aí do Flamengo, ainda possui contrato de 2 anos com o Zenit da Rússia. E negociar lá, todo mundo sabe que não é brincadeira, né? Jogador revelado pelo Corinthians, possui mais 2 anos de contrato com o clube russo. Nas últimas horas, muito se falou do interesse do Flamengo na contratação do lateral Gustavo Mantuan, de 24 anos, do Zenit da Rússia, segundo informações do portal italiano Dello Sport, né? Correio dello Sport. Mantuan está na equipe russa desde que deixou o Corinthians em 2022, clube que foi revelado, porém o jogador ainda possui esse tempo de contrato até junho de 2027. Além dele, tem outros reforços aí que o Flamengo mira, né? Para fazer uma função versátil, né? Digamos assim, para atuar aí como ala, para atuar ali até como volante também. Eu acho que eles gostaram do jeito que o Varela joga, né? Lateral direita, lateral esquerda, meia, volante, né? Mais aberto como ala. Então, assim, é esse tipo de jogador que o Flamengo tem buscado nessa janela. Lateral direito tem o Mantuan, no caso, tem 19 jogos, 3 gols, 4 assistências. Ele jogou também como ponta esquerda, 8 jogos, deu 1 assistência. Como ponta direita, 7 jogos, 1 assistência. E também jogou como meio ofensivo, 4 jogos, 1 gol e 1 assistência para o Gustavo Mantuan. A dele, de fato, é lateral direita, né? 24 partidas aí como titular das 38 que ele disputou. E neste ano já estreou na temporada. Atuou 68 minutos aí na vitória do Zenit sobre o FK Rostov por 2-0, que foi a estreia, inclusive, do Zenit, né? Valor aproximado aí é de 3,5 milhões de euros. Não é um jogador tão caro não, hein? Mas e aí, o que você acha do Gustavo Mantuan no Flamengo? Seria uma reposição aí, primeiramente, ao Wesley, né? Por mais que ele faça essas outras funções, seria uma reposição caso o Flamengo concretize aí a venda do Wesley. Coloca nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.